Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então está aqui a hidroxiapatita, processo de desmineralização do dente. E o processo inverso seria, então, no caso, a mineralização. E aí, olha, considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Olha só, gente, dicas sobre o texto. Ele está falando o tempo inteiro que o problema do refrigerante é o ácido fosfórico, que ocorre uma perda de minerais em razão da acidez. Então, olha só, eu já tiro de cara letra A, letra C e letra E. O problema é o ácido, então é o H+, que esse ácido libera em solução. E aí, vamos ver o que acontece, porque o processo que estraga o esmalte do dente é o processo de desmineralização, ou seja, é o processo sendo favorecido para o produto, é o processo direto. Então, como que o pH influencia nesse processo? Toda questão de equilíbrio químico que estiver falando que pH influencia, concentração de H+ ou de OH-, na hora a gente tem que procurar se na nossa equação a gente tem a presença de um H+ ou de um OH-. E percebam que eu tenho um OH- aqui no produto. E detalhe, se eu quero favorecer a reação inversa, pensando nas concentrações, eu poderia adicionar um dos produtos, no caso a hidroxila, que eu favoreço o processo direto, a reação inversa, perdão. Agora, já que ele está falando que o ácido causa a desmineralização do dente, por que o ácido causa a desmineralização do dente? O ácido solta H+ em solução. E se eu tenho H+ e tenho a presença ao mesmo tempo de OH- no meio, o que vai acontecer? Este H+ começa a reagir com este OH-, produzindo água. Uma reação de neutralização. E aí, à medida em que esse processo ocorre, à medida em que o H+, por exemplo, do refrigerante consome a hidroxila deste equilíbrio químico, faz com que esta concentração diminua. E como o OH- está no produto da reação, se eu diminuo essa concentração de hidroxila, o equilíbrio tende a formar mais produto para suprir essa falta. Então, resposta, letra B, porque o H+ adicionado ao meio reage com a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a direita, que é o que realmente causa a desmineralização do dente. Tranquilo? Uma questão de boa, até por causa dos sinais que ela dá. Falou de ácido o tempo inteiro, falou de equilíbrio sendo deslocado devido à acidez. Então, procure hidroxila ou H+ na equação, certo? Valeu!